Um dia, a caminho da igreja, o frade atravessou a aldeia montado no burro, puxado pelo sacristão. O povo soltou a língua. Que absurdo! O frade folgado vai montado e o pobre sacristão vai a pé, puxando o burro. O frade decidiu inverter. No dia seguinte, passou puxando o burro e o sacristão montado. Mas olha lá que absurdo! Lá vai o frade, homem de Deus, a pé puxando o burro e o folgado do sacristão montado. No terceiro dia, passaram os dois montados no burro. Coitado desse animal! Como pode suportar o peso desses dois que vão montados? No quarto dia, os dois passaram puxando o burro. Mas essa gente é muito burra. Um animal desse bom de montar e o frade e o sacristão a pé. Por dar ouvidos à falação, no outro dia, os dois passaram carregando o burro. Olá, estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas da Bíblia. O meu nome é Pedro. Eu sou a Marina. Vocês acabaram de ouvir a parábola do frade, do sacristão e do burro. É uma parábola da cultura popular que conta o fato do padre e do sacristão usarem o burro de formas diferentes, né? Na medida que as pessoas faziam a ideia do comportamento deles, eles iam mudando. Ou seja, eles estavam sempre preocupados com a opinião dos outros. O pior é que, às vezes, os outros, por não saberem os motivos que fazem as pessoas agirem, eles acabam julgando injustamente as atitudes, né? Tentando satisfazer a opinião dos outros, o padre e o sacristão sempre fazem aquilo que é inesperado. Por exemplo, carregar o próprio burro em cima deles, não? Invertendo a posição das coisas. Trazendo isso para a nossa realidade, será que a gente não tem um pouquinho do frade, do sacristão ou do burro na gente mesmo? Quando a gente, principalmente agora nessa situação de confinamento que a gente está, ouve, vê tanta coisa pela internet, né? Batendo todo dia na nossa porta. Será que a gente também não está dando muito ouvido para a opinião dos outros e esquecendo que a gente tem a nossa própria opinião? Ou então, formando a nossa própria opinião, né? Porque às vezes tudo aquilo que aparece contribui para a gente formar a nossa opinião. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar mudando o tempo todo para satisfazer os outros, né? Mas aí você me pergunta, e o que isso tem a ver com a Bíblia? Muito bem, então agora nós vamos fazer uma leitura de uma parábola da Bíblia, uma parábola que Jesus contou, para a gente poder também relacionar com essa parábola da cultura popular. E aí, Pedro, qual é a parábola de hoje? Nós vamos fazer a leitura, então, da parábola conhecida como Meninos na Praça, ou também como os Filhos da Sabedoria. Essa parábola pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 16 a 19, ou no Evangelho de Lucas, capítulo 7, 31 a 35. Então Jesus diz: Com quem vou comparar os homens dessa geração? Com quem se parecem eles? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos música triste
e vocês não choraram? Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e vocês disseram: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem: ele é um comilão e beberrão, o amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Interessante, essa parábola não é tão conhecida, a gente não ouve ela com tanta frequência quanto as outras. E ela aparece também no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 16 a 19. Com essa parábola, Jesus, ele compara as crianças egocêntricas, aquelas que ficam dizendo para as outras: ei, vocês não dançam, ei, vocês não curtem a música que a gente está fazendo. Ele compara isso à religião que na época existia no Templo de Jerusalém, que pregava aquilo que não era praticado. Era uma religião preconceituosa com as demais, com aquelas que não seguiam a mesma cartilha. Jesus, ele comparou as lideranças religiosas com as crianças egocêntricas, que ficam de mal das outras, ou seja, com aquelas que não dançam conforme a música, que cultivam um ódio por quem dança em ritmo diferente, que não aceitam a forma como as outras veem, como as outras celebram, como as outras oram, como as outras cultuam a Deus também. Jesus aqui critica a religião intolerante, aquela religião que não permite a diferença, achando que somente o seu jeito de ser e de fazer é o verdadeiro, e que os demais são todos errados, são falsos, são idólatras. E essa ideia, ela deve ser combatida. Nos dias de hoje, já fica impraticável a gente pensar na intolerância religiosa. Sabemos que todos temos um Deus e que Deus muitas vezes é venerado, é amado, é cultuado de formas diferentes. Não existe uma forma correta de cultuar a Deus. Todas aquelas que são voltadas para amar o próximo são religiões capazes de cultivar o bem, capazes de transformar a vida das pessoas, de fazê-las mais felizes, de promover um mundo justo, solidário e amoroso. Essa é uma parábola muito interessante, mas para compreender ela a gente tem que voltar um pouquinho no que se passou antes dela ser feita. Algum tempo antes, Jesus havia ido a uma cidade chamada Naim. Junto com ele iam os discípulos e também uma grande multidão. Quando estava chegando na entrada dessa cidade, Jesus se deparou a um funeral. Estavam levando o defunto para o enterro. Esse homem que havia morrido era filho única de uma viúva. Ao ver essa mãe que havia perdido o filho, Jesus teve compaixão e lhe disse à senhora: não chore. Depois ele se aproximou e tocou o caixão. Então Jesus disse: jovem, eu lhe ordeno, levanta-se. O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. E claro,
A notícia de que Jesus havia ressuscitado o morto se espalhou por toda a Judéia. Toda essa história chegou ao conhecimento de João Batista por meio dos seus discípulos. João Batista então pediu para que esses 2 discípulos fossem até Jesus e perguntassem se era ele a quem estavam esperando ou se eles deviam esperar outro. Então esses discípulos foram até Jesus e fizeram essa pergunta. Jesus então respondeu a esses discípulos: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa notícia é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Depois que esses discípulos partiram com a mensagem de Jesus, Jesus começou a falar de João Batista para a multidão. Mas Jesus também sabia que no meio da multidão haviam os fariseus e os doutores da lei, que rejeitavam o batismo de João, assim como desdenhavam de suas profecias. Então Jesus, falando para o povo, mas querendo atingir os fariseus e os doutores da lei, questiona a multidão: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestindo roupas finas? Ora, o que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes garanto que sim. Alguém mais do que um profeta. E logo depois disso, Jesus diz a palavra dos filhos da sabedoria. Nessa parábola, Jesus faz uma defesa do caráter de João Batista e também faz uma crítica dura às autoridades religiosas que, na época, se comportavam de maneira infantil. Jesus comparou as lideranças religiosas a crianças egocêntricas, que não brincam com nada e censuram as que brincam. Ficam de mal com quem não dançam conforme a música, assim como ficam com ódio de quem apenas dança num ritmo diferente. João Batista veio a eles com uma linguagem afiada, penetrante, comovente quanto um canto fúnebre. No entanto, eles não estavam dispostos a ouvi-lo. Para se livrarem de João Batista, eles diziam que ele era endemoniado, porque era asceta, comedido na comida e na bebida. No entanto, Jesus era uma pessoa alegre e feliz e transmitia isso à comunidade. Contudo, os judeus zombavam dele porque ele entrava nas casas dos marginalizados, tanto moral quanto social, e comia e bebia com eles. O chamavam de comilão e beberrão. O farisaísmo é assim. Julgam as pessoas pelas aparências e não pelo rumo, pela mensagem de amor e de justiça que produzem. Esse fenômeno é hoje conhecido como fundamentalismo religioso. É quando considero apenas a minha religião como única. Se as pessoas não aceitam a minha religião ou a minha opinião, eu repudio todas as demais. Bom, essa parábola nos ensina que não devemos dar ouvidos aos comentários alheios, né? Que devemos agir, que a gente deve proceder de um modo que agrade a Deus, fazendo bem ao próximo e sem a necessidade de que para isso a gente tenha que colher elogios o tempo todo.
sem a necessidade de alguém ter o tempo todo dizer pra gente, é isso mesmo, você tá certo, é por aí mesmo. A gente precisa ter a consciência de que a gente está fazendo a coisa certa, independente da opinião dos outros. E como diz Frei Beto no livro Parábolas de Jesus, é sempre bom relembrar que Deus não tem religião. Ora, se Deus é amor, quem não ama desconhece Deus, ainda que creia em um ser criado à sua imagem e semelhança, egoísta e pretensionista. Gostaria de registrar que estamos em pleno isolamento devido ao coronavírus. Gravei na minha casa, o Pedro gravou na dele, e aí a gente edita e consegue fazer que esse programa chegue até você. Agradeço a audição de vocês mais uma vez. Espero que tenha agradado com o nosso programa. Aproveita para ouvir enquanto está aí, em casa. Não saia de casa, gente. Preserva a vida de vocês e dos outros. Um grande abraço. Bom, por hoje ficamos por aqui. Obrigado por sua atenção e deixamos um agradecimento especial ao Igor Justino e à Natália Marques Andreu por participarem do conto A Parábola do Frade, do Cristão e do Burro. Um abraço a todos. Kumba Oxalá, o Dimani Tuxuede, Agaya Ungotbau, Alá, Panolorum Tamnara, Goloro Ualere, Zambin Zeus Ruata, Yesu, Já, Xalancie, Amatera Subatala, Mandara Umbuleve, Krishna é Fozu, Amma, Yamba Oxuans Tulai, Kala Okutniambe, Akua, Akua, Jesus, Yelenda Ye. Camisoko, Lubna Deus e Alá. Nukulukumba Oxalá, Odimani Tuxuede, Agaya Ungotbao, Alá. Panolorum Tamnara, Coloro Ualere, Zambin Zeus Ruata, Yesu, Já, Xalancie, Amatera Subatala, Mandara Umbuleve, Krishna Tefosu, Ama, Yamba Oxunas Tulai, Kala Okutniambe, Akua, Akua, Jesus, Yelenda Ye. Tentei Dio, Ascendie Dios e Maná, Camisoko, Lubna Deus e Alá.